Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Camila, sou diretora financeira e professora do Instituto EDERRA. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o planejamento financeiro aplicado à saúde estética. E o objetivo da nossa aula hoje é conscientizar a todos sobre a importância de se ter um planejamento financeiro na sua vida pessoal e na sua vida profissional também. Mas o que é um planejamento financeiro? É o ato de organizar e controlar as finanças de uma pessoa, família ou empresa. De uma maneira mais clara, é o controlar o dinheiro que sai e o dinheiro que entra. Sem um planejamento eficiente, há apenas duas opções para suas finanças. Ou você gasta tudo que ganha, ou pior ainda, gasta mais do que ganha e fica endividado. Infelizmente, a estatística nos diz que o caminho a ser seguido atualmente pelos brasileiros é o do endividamento. Eu trouxe para vocês 3 tipos de planejamento financeiro: o planejamento pessoal, o familiar e o empresarial. E nós vamos falar hoje sobre o planejamento financeiro pessoal, que é a base de tudo, é a base para se iniciar um gerenciamento adequado, um controle adequado das suas finanças. É possível se ter uma educação financeira e não ser empreendedor, mas definitivamente não é possível você ser um empreendedor de sucesso sem ter o mínimo de conhecimento sobre gestão financeira. Mas antes de tudo, nós precisamos nos educarmos financeiramente, né? E o que é educação financeira? Ao contrário do que muitos pensam, educação financeira não é matemática, não é planilhas e gráficos mirabolantes. A educação financeira, ela é uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito e uma mudança de atitude. Aqui eu trouxe para vocês alguns dados sobre o comportamento financeiro dos brasileiros. Podemos ver que 46% dos brasileiros não controlam o seu orçamento. E dentre os que não têm sobra, 24% atrasam contas todos os meses. Em um ano, cai de 61% para 41% o número de consumidores que conseguem fechar o mês com dinheiro sobrando. Falar sobre dinheiro sempre foi um grande tabu. Em casa, os pais não falavam de dinheiro na frente dos seus filhos e muitas vezes nem entre eles como um casal. Hoje melhoramos muito, mas ainda está bem longe do considerado ideal. Para vocês terem uma ideia, 1/3 dos brasileiros casados não sabem o quanto o seu companheiro, a sua companheira ganham. 70% das famílias não conversam com frequência sobre os gastos da casa. E aí é aquela coisa, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Aqui algumas etapas que eu listei, que eu acho que são essenciais para um planejamento financeiro de sucesso. A primeira de todas, saiba quanto você ganha e quanto você gasta. Só assim você vai conseguir entender para onde está indo o seu dinheiro e poder revisar esses gastos. Defina metas. Exemplo, como aumentar a minha receita. Um planejamento financeiro, ele não é somente despesa, cortar despesas, redefinir despesas. É investir em você também, como vocês estão fazendo hoje. Vocês estão investindo tempo e dinheiro para se qualificarem, melhorar e aumentar a sua receita. Poupe e crie uma estratégia para o dinheiro economizado. Dinheiro não aceita desaforo. Invista. Revise suas metas com frequência. Vamos detalhar um pouquinho mais do que a gente acabou que eu acabei de listar para vocês? A nossa lição número 1. Conhecendo nossas despesas. Saiba para onde está indo o seu dinheiro. Você precisa saber
o quanto que você gasta desde um cafezinho até o quanto você gasta com moradia, os seus maiores gastos, né? Cuide desses pequenos gastos e de uma forma bem simples. Hoje existem inúmeros aplicativos de controle financeiro, tem o bom e velho Excel, ou para aqueles que não têm familiaridade, não gostam, o caderno. É listar, é simples, o exercício é simples. Eu trouxe um exemplo aqui que foi feito no Excel, uma tabelinha no Excel. Mas isso se estende para o seu caderninho, para o seu aplicativo, da forma que você queira fazer esse controle. Essa pessoa, ela tem uma receita de R$ 3.600 e ela listou desde as maiores despesas até a menor despesa dela, que totalizaram R$ 3.500. Nesse caso, nesse mês, ela tem um saldo positivo de R$ 100. Aqui, olhando para essa tabela, a pessoa ela já consegue identificar quem são os seus ladrões. Isso mesmo, quem são os seus ladrões. Identificar possibilidades de redução de despesas. Vejam que eu estou falando em redução e não em corte. Então, nós começamos primeiro reduzindo, o corte ele é em último caso. Se você for fazer isso em família, chame todos, aceite propostas, ou jogue como uma interação, peça maneiras de cortar esses gastos, de evitar tantos gastos, de diminuir os gastos. Faça isso em família, vai ser muito mais fácil e mais leve para você. Nesse exemplo anterior que eu coloquei para vocês, olhando de uma maneira bem simples e rápida, nós conseguimos identificar que apesar desse saldo ter sido positivo, essa pessoa tem um problema. E por que ela tem um problema? Porque as três despesas, elas são responsáveis por 70% quase do seu gasto. Então, dessa maneira, olhando aqui, ela atacando essas três despesas, ela já consegue ter uma redução relevante dos seus gastos no mês. Vejam, por isso que é importante você colocar no papel, você conseguir enxergar todas as suas despesas e as suas receitas. A lição número 3, reeducando o bolso e os hábitos. Controle-se. Controle-se na hora de comprar, faça a distinção entre desejo e necessidade. Eu faço um exercício com meus alunos que são, pratique as 3 perguntas. Eu posso comprar? Eu preciso comprar? Eu quero comprar? Se alguma dessas 3 respostas for não, reveja esse gasto que você não precisa fazer agora. Evite o banco. Tenha o banco como seu sócio apenas como investidor e não como dependente. Financiamentos, limites de cartão de crédito, de conta corrente, evite. Reeduque hábitos. Vá ao supermercado alimentado. Acho que vocês já ouviram falar, não vá ao supermercado com fome. Essa é uma verdade absoluta, porque você com fome, dentro de um supermercado, a probabilidade de você gastar mais e comprar o que não precisava é quase que 100%. Faça uma lista do que você precisa realmente para não cair nas armadilhas das promoções, a não ser que seja algo de um valor agregado muito grande que esteja com desconto razoável. Não faça a compra, leve sua lista e compre o que você realmente precisa naquele dia, naquela semana ou naquele mês. Acompanhe o seu desempenho. Ao final de cada mês, você tem lá toda a sua lista, você relacionou, você já sabe o quanto que está gastando, para onde está indo o seu dinheiro, agora chegou a hora de acompanhar. Você precisa acompanhar e saber se todo o seu esforço, dedicação estão tendo efeito. Então, 3 meses já é o bastante para você saber como que era o seu comportamento inicial e a que ponto que você está agora. Se conseguiu reduzir custos, legal. Eu consegui reduzir, mas ainda não é o bastante, volta.
reveja, lança novamente. Você precisa ser muito sincero na maneira que você lança as suas despesas, porque só assim você vai conseguir olhar com olhos bem críticos e saber que realmente precisa reduzir aquilo. Se você precisa pagar 3 streams, você precisa realmente ter esse pacote de TV a cabo que você mal para em casa para assistir. Então são com esses olhos críticos que tem que ser feito a análise das suas despesas. E se não reduzir o dinheiro, não reduzir os custos, não tem problema nenhum. Volta, refaça o seu exercício. Lição 5. Poupe e crie uma estratégia para o dinheiro economizado. Poupar. Chegou a hora de poupar. Lembra que eu falei que o dinheiro não aceita desaforo? Pois é. Você teve todo um trabalho de meses árduos, você está ali seguindo à risca, controlando as suas despesas, você está batalhando para poder ganhar mais, de aumentar a sua renda. Agora chegou a hora de poupar. Você precisa pensar lá naquelas metas que nós falamos de curto, médio, longo prazo, desde quitar o seu apartamento, fazer uma viagem dos sonhos, ou até mesmo comprar um tênis novo. São inúmeras, mas você precisa investir e dar nome ao seu dinheiro, pensar no seu futuro, guardar o dinheiro para sua aposentadoria, guardar dinheiro para projetos futuros e ainda guardar dinheiro para poder viver o agora. O grande sucesso é a disciplina e a persistência. Não tem como fugir. Se fosse algo fácil, não existiriam tantas pessoas endividadas como nós vimos brevemente nessa aula de hoje. Então persista, tenha disciplina, que com certeza você terá frutos, você colherá os frutos de todo esse empenho, de toda essa dedicação. E aqui eu trago para vocês uma dica de leitura. O Poder do Hábito. É um livro numa escrita fácil, leve de ler, e eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês nesse processo, nessa jornada de gerenciamento financeiro, de controle financeiro. Por hoje é isso, pessoal. Agradeço muito. Até a próxima.